Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Não, Dev. Eu sou Vinícius Lúcio e ao meu lado, Sidney Flores. Meu irmão, belezinha? Beleza, e você? Vamos lá, né? Mais um programa cheio de conteúdos. Uma aula, E uma hoje, aula mesmo, não, né? hoje vai ser. E uma aula muito diferente, que vai verdade. mexer um pouco, muitas vezes, com aquelas coisas que a gente não quer mexer ou não quer enxergar. Ou não Sim. quer, não faz essa autorreflexão. Não faz. Muito empresário vive assim, desse jeito, né? Ou muitas vezes vive de forma dinâmica, Na correria. robotizada. Robotizada. Eu sou um desses, tá? É mesmo? Já admito, já de cara. Eu sou um pouco sedentário, estou tentando esse ano melhorar um pouco o meu desempenho e acho que vai calhar bem esse bate-papo de hoje, hein? Vamos lá. Bora lá! Somente antes, caso você ainda não siga nossas redes sociais, seja no Instagram, nosso canal do YouTube, Spotify, nossos cortes no TikTok. Estamos em todas as plataformas para que você possa interagir, compartilhar com os conteúdos que são gerados aqui nos episódios do Pode Não Deve. Não é corte, é arquivo. É arquivo? Que na última você falou arquivo ali, né? Inclusive Tomei uma bronca porque eu falei arquivo. Eu falei, mas eu tenho 53 anos, eu posso falar arquivo. Pode falar arquivo, né? Mas é corte. Arquivo morto, Arquivo né? morto. CPD. Ficha. Todos Ficha. os nossos vídeos estão armazenados no CPD. No CPD. Exatamente. Legal, turma. E ó, pra gente começar então o bate-papo, a pergunta que eu quero fazer pro nosso convidado aqui, o Flávio. Flávio, sobre projeto de vida, a gente pode ou não pode falar? Pode não, deve falar. Flávio, seja muito bem-vindo. Vitor também está aqui Maravilha. acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Caras, espetacular a gente ter a oportunidade de falar sobre um método, sobre uma filosofia de vida, sobre uma forma da pessoa, do ser humano. A gente vai falar muito do empresário, mas do ser humano mesmo, né? Transformação, né? Uma autotransformação, Exato. né? Incrível. Obrigado por estar aqui com a gente. Satisfação nesse bate-papo enorme de hoje. estar aqui com vocês. Obrigado. O que é o The Rose? Vamos lá. Bom, o De Rose primeiro é uma pessoa física, né? Ah, ele existe. Existe o professor Não De é um Rose. CNPJ, é um Não, CPF. existe o professor De Rose, que é um Legal. CPF, que é um educador brasileiro. Infelizmente, né, a nossa cultura ela valoriza muito o que está fora e valoriza pouco o que está dentro, né? O cara tem que morrer para depois virar lenda e aí ser valorizado. Mas é um educador brasileiro desde a década de 60, publicando livros, impactando pessoas. E a isso, esse CPF gerou um método, que é o The Rose Method. Que hoje é mundial, por isso também a nomenclatura em inglês, né? The Rose Method. Hoje tem escolas por diversos países do mundo. E é um grupo, na verdade, é como se fosse um hub de autoconhecimento assim, mundial, onde as pessoas que entendem que a vida é o dia a dia, que ninguém quer sair da sociedade, ninguém quer fugir para as montanhas, nada disso, mas que é um sistema inteligente de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Aí o The Rose Method vai juntar técnicas e conceitos para fazer essa entrega. Técnicas são os seus recursos para fazer gestão e otimização da sua fisiologia. Então, respiração, meditação, etc. E os conceitos são aquilo que dá o escopo comportamental, de valores, princípios, visão de mundo, percepções relativas ao mental, ao emocional, como você se comporta. Sem um, o outro não funciona. Então, a técnica, assim, você precisa alterar o seu sistema nervoso de simpático para parasimpático, toma aqui esse respiratório, você vai fazer isso em 1 minuto, ou menos. Agora, só isso aí não adianta, você tem que mudar uma visão de mundo, senão você vai ficar escravo dessa técnica o tempo todo. Então, a gente traz 2 pilares, né? Reeducação comportamental, tem a ver com mentalidade, a forma com que o mundo é visto. Isso não impondo uma forma de visão de mundo a ninguém, mas sim provocando que você quebre o status quo de percepção de manada e comece a ser mais único, inclusive. Você, inclusive, melhore sua autoestima, olhando que você tem mais potencial do que você está manifestando. E as técnicas vão ser o treinamento do dia a dia e que, por ser de origens... As técnicas são de origem ancestral, oriental. Justamente quem confunde, que respirar, fazer meditação, é um negócio de ficar ali de boa. Não, isso é um treinamento extremamente intensivo.
É muito fácil eu dominar minha mão. É muito difícil eu gerir o meu pensamento e treinar meditação para valer. Então, aquilo que todo mundo acha assim, eu vou lá é como se fosse um oásis, eu vou ali, eu tenho uma vida disfuncional o dia inteiro. Muitos empresários têm uma vida disfuncional, né? Ela é funcional para a empresa, só que é disfuncional no CPF. Uhum. Então, ali ele encontra um modelo para transformar, plugar coisas que tornam a vida dele mais funcional. Mas as percepções são dele. O modelo de mundo ele vai criar, ele só precisa ser provocado. Onde técnicas, inclusive com meditação, favorecem. Porque se você limpa, você cria clareza. Se eu tenho muito barulho, eu tenho muito ruído, eu não tenho clareza. Por isso que o momento sabático é importante às vezes, um ócio criativo é importante, dar uma pausa, onde a produtividade toma outro aspecto, que você está olhando para o mar, mas você está produtivo em criatividade, porque você limpou o ruído, né? Então, o The Rose Method vai entregar tudo isso, com técnicas e conceitos. As técnicas são bem mapeadas, bem sistematizadas, são 8 grupos de técnicas, e cada grupo tem ou dezenas, ou centenas, ou milhares, literalmente milhares de técnicas. Respiratórios são mais de 60, meditações, infinidade, não dá nem para contar, porque você pode ir trocando o objeto de meditação, mas a princípio em 3 grandes grupos, e você tem até técnicas de corpo, porque o sistema de desenvolvimento humano ele precisa ter uma sinergia, que é o problema que eu tinha quando eu estava com 16 anos procurando a filosofia de desenvolvimento. Eu pensava assim, eu já tinha uma visão de inteligências múltiplas, de pensar, o ser humano não é só teste de QI, ele não é só intelecto. Ele tem uma inteligência corporal, espacial, como de um dançarino. Às vezes o QI dele não é alto, mas ele é um dançarino genial. Uhum. O cara do fundão tirava nota baixa quando a prova era muito QI. Só que ele é um líder, um baita líder. Talvez esse cara hoje na empresa esteja, no corporativo, esteja liderando um monte de gente. E o outro virou uma profissão mais cartesiana e não saiu daquilo. Então, eu já tinha esse olhar de inteligências múltiplas. E eu pensei, se eu vou buscar uma ferramenta para me desenvolver, ferrou, né? Porque, imagina, eu com 19 anos fui abrir empresa, não dá para ficar o dia inteiro treinando. Eu precisar o quê? A inteligência emocional num lugar, corpo no outro, mente no outro. Então, sei lá, puxar neurolinguística com psicologia, com teatro, com uma arte marcial que treinasse o meu corpo, com musculação. Só que quando você faz essa coxa de retalho, o que acontece? Muitas vezes ela não pluga, não dá sinergia. Então, o cara vai muito para a musculação, ele vai perder a flexibilidade que a gente precisa para outros elementos de treinamento respiratório, meditação, etc. Ele vai ficar muito coraçado, muito duro. É legal ir para a musculação, mas se for exagerado, vai... Tem que falar, cara, você tem que balancear outras coisas. Quando eu encontrei o The Rose, eu encontrei um sistema. Falei, cara, tá tudo impecavelmente plugado, uma coisa na outra, e uma técnica potencializando a outra, criando uma sinergia que produz potencialização humana, expansão de consciência e um sistema biológico organizado e em estado potente. Ô Flávio, pô, sensacional, né? Já não, só a introdução, né? Acabou o programa, né? Porque só com essa introdução, né? Já tá... Mas justamente, né? Eu acredito que você vai poder mergulhar e trazer pra gente ainda mais conhecimento nesse sentido. E a gente tá aqui com o Vitor, que o Vitor é CEO da VegPet, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Vitor. Eu ia falar assim, o Vitor, qualquer assunto que a gente queira falar, o Vitor tá presente. Dá para trazer, né? Isso, cara, né? O cara é multidisciplinar. E, pô, Vitão, você é um cara que se graduou, inclusive, né, no The Rose, pratica isso como uma filosofia de vida para você, mas realmente começou, talvez uma década atrás, você vai poder detalhar mais, como algo que você estava querendo se encontrar, algo para você mesmo. E aí, cara, né, como é que você se identificou com essa filosofia, né, com esse método? Traz pra gente aí, seja bem-vindo também novamente aqui, né? Mais uma vez, né? Vamos aí, né? Pô, Vini, obrigado, Sidney, Flávio, prazerzaço estar aqui. Eu pratico desde 2011, assim, faz 15 anos esse ano. E eu vim do corporativo, né? Trabalhei BASF, Ericsson, IBM, TOTUS, Dynatrace. E aí era na IBM que eu estava buscando algo que eu pudesse realmente também desenvolver mais essa parte corporal, essa parte de concentração. Já conhecia algum conteúdo sobre meditação. E eu morava, e ainda moro, em São Bernardo, e tinha uma escola ali do The Rose em São Bernardo, que eu passava em frente, era uma casa laranja, assim, chamava bastante atenção.
E aí fui conhecer, por procurar essa parte mais de meditação, de concentração. E aí comecei as práticas e percebi que tem todo esse sistema encadeado que o Flávio colocou no início. Que a gente vai desenvolver o tônus muscular, a flexibilidade, mas tem um monte de outras coisas que são desenvolvidas e potencializadas. Então, eu gosto de puxar muito o lance da energia, da realização, da organização, da clareza, de você tocar múltiplos projetos. Então, a gente, sócio lá da agência, também nos projetos juntos, eu dou muita ênfase nesse sistema de desenvolvimento comportamental e técnico. Hoje, eu só seguro a bucha que eu seguro em termos de realização por ter um ferramental que me proporciona agir na realidade de uma maneira assertiva e ter as ferramentas e processos para equilibrar estresse, ansiedade. Então, o método De Rose entrou na minha vida justamente como uma plataforma de desenvolvimento e potencialidade individual. É sensacional. E, cara, uma coisa que me vem muito assim, né? Você pega o empresário, ele tá na loucura, né? Tipo, isso acho um fato, todo mundo percebe. O cara tá ali na correria, 1000 preocupações na cabeça e tal, e o que falam pra ele? Não, você tem que procurar uma válvula de escape. Pô, vai lá fazer uma luta, vai pra musculação, você tem que extravasar, pôr isso pra fora tal. Mas aí, ouvindo vocês, o que me vem na cabeça? Mas só isso, ok? Ou será que com isso ele tá trabalhando um bracinho, mas tá deixando outros 3, 4, 5 bracinhos sem serem desenvolvidos? Porque acho que quem tá em casa tem isso. Pô, vou pra academia, eu vou lá pra extravasar. E, ok, tô já cumprindo esse lado que é, por exemplo, uma pendência. eu faço. Por exemplo, Boa. toda manhã eu faço 1 hora de academia. Já estou há 2 anos fazendo isso, né? Eu comecei no Pilates. Parece uns 30 já, né? De tanto que... Comecei no Pilates e aí depois migrei para academia. Mas eu sinto que não é só isso. Porque eu saio da academia bem, aí eu venho direto para o escritório, eu vou visitar cliente. Mas não é só isso. E aí? Você entendeu? Não é. Resolve um pedaço do meu Exatamente. dia, mas aí chega às 11 horas da manhã, eu já estou cansado, já estou estressado, sabe? Aí faço terapia, né? Puta, sabe? Toda aquela receitinha de bolo Sim. que um cara aos 50 anos, sabe, que está à frente de um negócio há 30 anos está fazendo, você fala, caramba, daqui a pouco eu vou capotar. E aí, Né? Flavião? Então, aí o que acontece? Né? Tem 2 pontos aqui, né? Diferentes. Um ponto é extravasar energia. Isso é como... Imagina o seguinte, é como se você tivesse... Essa energia pode ser raiva, tá? Não sei só, estou energizado. Pode ser raiva. É como se você tivesse muito dinheiro, não sabe o que vai fazer com ele, aí você abre a janela e joga fora. Muitas pessoas fazem isso. Uma metodologia de desenvolvimento humano consistente, ela vai ter alguns pilares. Então, por exemplo, um deles é energizar o indivíduo. O que acontece? O indivíduo que não tem energia, o indivíduo que está meio deprimido, isso é uma condição que tem que ser respeitada quando ela é mesmo uma alteração ali, né? E não está só triste. A tristeza é uma pequena depressão, mas às vezes aquilo se estabelece como um estado, né? Esse indivíduo ele começa a não ter vontade de fazer. Então, ele se torna bastante improdutivo para ele, para a sociedade, para tudo, né? Até porque, na natureza, existe uma regra muito clara. Se você não usar, eu te tiro. Se você estimular, aí você tem um estímulo de manutenção, você tem um estímulo de progressão e você tem um estímulo que quebra. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a zona ideal para ficar é o estímulo de progressão. É como quem vai na musculação, vai lá e causa um estresse e o músculo se desenvolve por causa daquele estresse. Mas se ele der um arregaço muito forte e romper um músculo, agora ele vai ficar de molho. Então, existe assim, a prática de manutenção, geralmente, ela não serve. E por isso que eu gosto de treinamentos, geralmente pontuados como treinamentos de alta performance, de alto rendimento, etc. Porque ele está puxando você para um pico de potencial, mas não necessariamente tornar uma pessoa estressada por potencial. É simplesmente reconhecer, pô, se a natureza... se eu parar, ela me tira, quebrou o braço, pus na tipóia, ficou uns meses. Quando você tirar, ele está mais fino, você tem que fazer físio e musculação, porque se não estava usando, a natureza está te tirando. Isso vale para os hormônios, vale para a sexualidade, vale para um monte de coisas. Então, eu preciso estimular o meu organismo. Então, se o indivíduo não tem energia, a gente vai lá e vai fazer com que ele gere mais energia.
E aí tem muitas técnicas que a combinação delas vai aumentar a energia do indivíduo. A gente também vai entender onde aquele aluno desperdiça energia. Por isso que tem a importância de reeducação comportamental. Então, não adianta, às vezes, plugar algumas coisinhas se ele tem, por exemplo, uma questão emocional que a rodinha fica esmirilhando energia o tempo todo. Pode ser um estresse do empresário, uma preocupação dele. Pode ser uma questão de botar metas, mas não focar no presente. Então, você começa a gerar um ambiente extremamente ansioso. E eu não estou falando para não botar meta. Vai botar meta, vai subir a régua, vai puxar o time para lá, vai capacitar para isso. Só que se eu só fico focado lá e o meu caminho não é bom, você fica um ansioso. Então, é uma mudança de 360 graus que o indivíduo deveria passar. E ele parar de fazer coxa de retalho e buscar um sistema. Então, se eu tenho pouca energia, eu tenho recursos para subir energia. Se eu tenho muita energia, a sociedade o que faz? Desperdiça. Quantos amigos, às vezes, que eu tenho que estão cheios de energia e falam assim, cara, eu vou correr agora de madrugada porque eu estou cheio de energia. Eu vou ali lutar, fazer boxe e ficar socando lá um saco de boxe porque eu estou cheio de energia. Eu falo, cara, a nossa visão filosófica da coisa é esse momento que você está cheio de energia é o melhor momento para você expandir a consciência. É o melhor momento para você entrar em meditação. É o melhor momento para você liberar dons e potenciais em você. Só que é como se fosse uma regulação do organismo. Que assim, se eu tenho muita energia, eu jogo fora. Né? Isso assim ocorre até no orgasmo. A pessoa tem muita energia sexual à noite e ela tem uma poluição. E aí ela sonha e descarrega. Porque se ela ficar muito, ela fica irritada. Ela começa a brigar com os outros por acúmulo. Então a natureza tem como se fosse o ladrão de energia, como se fosse o ladrão de água da caixa d'água. Né? A energia bateu ali, tem que jogar para fora. Só que a visão antiga dos sábios de desenvolvimento humano era tudo bem, a natureza regulou assim, porque senão o cara vai explodir. Só que se eu faço um processo intencional, eu vou conseguindo subir energia, ensinando ele a gerir essa energia e direcionar essa energia. Então eu saio desse movimento de, cara, eu estou com raiva e preciso extravasar. Mas eu não estou falando que não façam isso. Entre você começar a bater na tua equipe e dar um pulinho no jiu-jitsu ali, fazer um rola ali, voltar mais tranquilão, faça isso. Tá? Mas isso é um paliativo, é como tomar, não jiu-jitsu, tá? O jiu-jitsu é incrível, mas eu digo assim, aquilo é você tomando Novalgina, mas tem uma questão maior que você precisa resolver. Uhum. Então a questão maior é justamente assim, não são esses paliativos de extravasar, ou de ter ali uma técnica, um hackzinho que você sobe a tua energia do nada. Não, você tem que ter um estilo de vida. Isso compreende uma mudança. Por exemplo, vamos pegar um conceito muito forte aqui. Na vida, nada é sobre o que te entregam. É sempre sobre como você responde. Sempre. Então, se ele me xingar, é um problema dele me xingar. Agora, como eu posso reagir? Eu posso te xingar também. Eu posso ficar extremamente fora de centro. Eu posso chorar. Posso fazer tanta coisa. Posso não falar com você nunca mais. Pode ignorar. Posso ignorar. Mas a resposta é minha. O locus de controle é meu. Só que a sociedade toda põe no outro. Se você quer ter gestão sobre a sua vida, você precisa dominar a sua fisiologia. Porque se o Vinícius começar a me provocar aqui, vamos ser que ele quiser fazer uma entrevista agressiva, assim... Vamos começar daqui a pouco. Vamos testar, né? Vamos testar. Aí o que acontece? Eu posso ter o conceito de... Onde conceito e técnica se juntam. Eu posso ter o conceito de... se ele me atacar, eu vou ficar de boa, porque eu vou ficar no meu locus de controle. Eu não controlo a boca dele, mas eu posso controlar a minha fala. Né? Posso tentar fazer que a minha fala influencie ele. Então, eu vou tentar me manter meio Thomas Shelby ali. Manter, né, observador, consciente e tal. Agora, se eu não tenho, primeiro, princípio para fazer isso, por exemplo, valor. Eu tenho o valor da não violência como princípio, uma série de coisas que eu falo, eu sigo minha vida por esse princípio, por aquele. Isso já serve como um certo freio. Opa, você não cai da não violência? Então, segura aí a onda. Nem violência para fora, nem para dentro. Só que precisa de domínio da fisiologia. Porque se eu me sinto em ataque, meu sistema nervoso muda. Uhum. Isso é basal, isso é da natureza. Isso não está errado. A única coisa que a gente vive o tempo todo, como se a gente continuasse numa savana
que algum bicho vai atacar a qualquer momento, então a natureza deixou em você essa capacidade de coloco ele no modo sistema nervoso, dispara adrenalina, um monte de coisa, ele vai poder matar ou fugir. Só que a gente vive nesse estado. Flavião, quero te fazer uma pergunta, cara, e depois eu quero uma visão do Vitor. Já vou falar o que eu quero que você comente, Vitor, porque, pô, a gente tá aqui ouvindo, né, toda uma questão que exige muita mudança, né, de mentalidade, de comportamento e tal, e isso requer disciplina, como tudo, né? E a gente traz pro dia a dia. Pô, tem uma unidade na rua tal, passo lá na frente, bato na porta, falou, e aí, né? Vim aqui para meditar, para fazer um yoga, praticar alguma coisa, daqui a pouco a pessoa está sendo ali estimulada a olhar um 360 que talvez quando ela passou pela porta ela não estava esperando aquilo, né? Então eu queria que o Vitor depois comentasse um pouquinho sobre essa mudança cultural praticamente, né? De começar a se enxergar de outra forma, aula a aula, porque uma coisa é quando você já pegou a mão, né? Como isso aconteceu, né? Acho legal você trazer seu case. Mas eu quero... Guarda aí, você vai responder isso daí. Mas eu queria que você comentasse uma coisa, porque uma vez eu tava dando aula, eu tava aqui ensinando uma aluna tal, uma sala ali de sei lá eu quantas pessoas tinham, e tinha uma psicóloga, inclusive, que tava do outro lado da sala e fez uma pergunta pra menina do lado. Oh, isso aqui. E eu tava explicando aqui. Eu falei, não, espera só um pouquinho que eu já te oriento aí. Ela falou, mas por que você tá prestando atenção na minha conversa? Você não tá ensinando a menina que tá do teu lado? Ela falou, não, pô, e eu falei isso pra ela exatamente isso. Falei, eu não consigo, eu tô aqui, eu tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor. Aí foi legal, né? Porque ela falou assim, não, mas peraí, isso aí a gente tem que entender, hein, Vini? Eu falei, mas por quê? Aí eu parei ali, sentei em cima da mesa, assim, falei, conta pra mim. Falei, não, você tá sempre muito vigilante. Você tá sempre muito vigilante. Então, cara, isso te consome muita energia. Tarará, tarará. Falou, você tem que entender por que você tá sempre muito atento a tudo que tá acontecendo. E aí você falou o lance do, né? Pô, você tá na savana, você pode ser atacado e tarará. E eu falei, pô, é verdade, meu. Acho que eu tenho algum comportamento que me deixa muito alerta o tempo todo. Isso naturalmente te faz se relaxar menos, você tá sempre muito tenso. E aí, o que você me diz? Responde essa aí. Depois o Vitor vai contar a trajetória, mas... Pois é, e pegando como você vai gerenciar isso? Aí é a técnica. Não basta ter o conceito. O conceito muda a minha visão de mundo. Mas se eu não tenho habilidade de, por exemplo, hackear o meu sistema... Quando a gente mencionar biohacking aqui, a gente está mencionando não aquele de gadgets e tal. A gente está pensando assim, tudo que eu posso usar a minha janela de consciência e interferir no funcionamento do meu organismo. Então, por exemplo, a respiração faz isso. Você está nesse estado sentindo ameaça. Às vezes não tem nenhuma ameaça, mas a gente fica aqui como se alguém pudesse entrar, vai ter uma invasão no prédio, vai cair uma bomba. Mas é um reflexo basal nosso. Só que a gente não se libertou disso. São Paulo é super seguro. Não? Gente, é seguro. É mais seguro que a natureza. Um coitado de um esquilo na natureza, ele vai beber água, ele pode ser engolido. Ele tem que olhar para cima, porque vem uma ave de rapina, ele tem que ficar de olho se não tem uma raposa. Ou então traz uma criança do Irã e bota ele para dormir na Praça da Sé, ele vai dormir. Vai dormir que nem um bebê, né? Não, vai dormir assim, nossa, que paz exatamente. que é. Não é? Depende... É lógico, eu não estou passando pano na violência urbana, porque claro. Mas a gente só tem um predador. É um o indivíduo da nossa própria espécie espécie que está vivendo de uma maneira disfuncional e no erro. Só isso. Você não tem dezenas de espécies colocando como alvo da cadeia alimentar delas. Então, se pensar, é seguro. Se cada um aqui pensar quantas vezes hoje tentaram te engolir vivo, como aconteceria na selva, até agora nenhuma, para mim. Não. Por enquanto. Opa. Eu espero que até o final do dia vá assim. Provavelmente, às vezes, você vai passar um mês sem nenhum assédio violento. Direto, assim, eu digo desse como se fosse vida ou morte da selva, né? Sim. De cadeia alimentar. Então, a gente primeiro tem que desarmar esse sistema. Por exemplo, uma das melhores maneiras de desarmar isso precisa de uma virada de chave, que é essa conversa. Essa conversa fala, cara, eu vivo em estado de alerta, estou juntando o que ele está falando com o que a psicóloga falou, e faz todo sentido. Pronto, tem uma virada de chave. Só que isso não vai mudar a tua sensação. Muda a percepção, ajuda um pouquinho. E pior, esses anos todos treinando, mais de 20 anos treinando pessoas, eu percebo, inclusive, que quando existe expansão da consciência, às vezes existe frustração grande.
que é quando você não domina, não aprende a gerenciar o teu sistema fisiológico. Então agora você sabe o conceito, mas você vai continuar se pegando com essa ansiedade de segurança. E aí você tem que aprender técnica. Então, por exemplo, se o indivíduo meditar todos os dias, que a gente sugere 5 a 20 minutos de meditação, começa com 5 para não estressar, e aí vai até 20. Cara, vai chegar em 20 de meditação por dia, efetiva. Quando eu falo meditação, gente, não é meditação guiada, porque se vocês derem um Google aí agora, meditação, vai aparecer um monte de meditação guiada, e meditação guiada é uma meditação que tem instrução, onde existe movimento da matéria mental, é visualização. Eu vou visualizando coisas. Meditação raiz, no conceito mais ancestral, é parada do pensamento. Eu olho para um ponto e eu fico olhando para aquele ponto. E desliga. Na verdade, eu vou desligando as trilhas dispersivas do cérebro. Então pode até ser, se a gente ficar em silêncio, tem um sonzinho que talvez seja do ar-condicionado ou de algum equipamento. Até então a gente não estava percebendo. Porque ele está concentrado na fala aqui. Eu falei para vocês do barulho, pronto, o cérebro já ligou aquela trilha. Quando você está treinando meditação, eu estou olhando para um ponto e começa a desligar, como se os sentidos estivessem se recolhendo. Só que o cérebro fica extremamente otimizado, porque ao invés de dispersar energia por um monte de coisas, além de todas as tarefas fisiológicas inconscientes, ele ainda tem que ficar em alerta. Aí você começa a se concentrar ali. E aí ele vai quebrando as alças todas. Isso vai gerando foco, hiperfoco, Pode tirar uma dúvida? meditação. Eu estou colocando agora na TV aqueles 527 MHz que diz que desliga o cérebro, né? Funciona isso ou é bobagem? Funciona, mas não vamos pensar que desligar o cérebro é forte, né? É que às vezes alguém pode pensar assim, né? Mas foi forçado, desligar essa efusividade, né? Então, assim, você entra porque no talvez modo... seja... Você diminui os hertz da televisão? O que é isso? Não, na verdade é o seguinte, tem alguns... você coloca lá no YouTube, Tá. então tem algumas frequências, frequências que você coloca lá, já são programinhas prontos, né? E seria esse ponto, talvez, né? Sim. Você coloca, é um ponto que você tem que ficar olhando. Lá não, você coloca nesse programa e tem lá 527 MHz, 450 MHz. Uns estimula pensamentos, Sim, foco. O outro diminui a frequência para que você tenha o sono mais profundo, né? E eu tô colocando, e eu tô percebendo de verdade melhoras. Não percebe, mas tem mesmo. Tô percebendo Até porque melhoras mesmo. Influencia ali no... Influencia. simplesmente por se concentrar já serviria. Independentemente se a frequência pode ser um placebo. Pode ser. Pode ser, é verdade. Só prestar atenção. Se e eu é pegar... um ruidinho bem, sabe, uma musiquinha, sabe, é um sonzinho muito baixo, né? Mas aí, que nos Vitão, primeiros minutos você não percebe. Como que você começou, né? Como é que foi o desafio de se adequar? Lembrando, não sei se você pode falar, mas você já falou em outro podcast, Então você tinha uma vida legal trazer. louca, sim, né? Sim. Eu acho interessante, assim, tem uma parte conceitual e como que isso se desdobra na realidade. Boa. Então, eu bebia dos meus 14 aos 24, fumava, tinha uma vida disfuncional. E aí, que nem o Flávio está trazendo, se a gente potencializa a técnica em um comportamento destrutivo, vai gerar mais destruição no meio. Por isso que essa parte de você olhar para si esses hábitos, fazer um processo de reeducação, você vai pegar as técnicas, vai potencializar energia naquilo que é mais produtivo para si. Então eu comecei a fazer a prática, comecei inicialmente a fazer de uma forma mais que eu frequentava, mais do que realmente um treinamento, que é diferente também, a gente frequentar um ambiente e incorporar as técnicas na nossa vida do dia a dia. Flá comentou da meditação. Eu estou no 575 dias seguidos, todo dia 20 minutos de meditação. Como treino. E quando eu falo meditar, a gente se apega, será que eu alcancei um estado de meditação ou não? Para mim é treinamento, e o treinamento é esse. Foco num ponto, minha mente dispersa, trago de volta a atenção para esse ponto, 20 minutos todo dia quando eu acordo. Virou um hábito, virou uma ferramenta incorporada ao meu repertório. E aí foi começando, Vini. Fui fazendo as práticas, fui convivendo com pessoas, por exemplo, que conhecem muito da filosofia. E como que a gente aprende? Não é ouvindo um conjunto ali de falas e de
orientações. É você realmente visualizando como que aquela pessoa se comporta no ambiente de estresse. Como que a pessoa se comporta quando toma uma fechada no trânsito? Ela dá o dedo para a pessoa ou ela consegue fazer a gestão daquelas emoções? E aí você olha, caramba, olha como essa pessoa a postura dela. Olha como ela, no ambiente, ela se posiciona e ela exerce liderança. Olha como eles palestram ali numa aula e o cuidado do quadro sinótico para passar o conhecimento. Olha como eles pegam conhecimentos complexos ancestrais e traduzem em algo aplicável no meu dia a dia. Cara, isso foi me fascinando. E aí eu fui incorporando isso numa mudança de identidade. Hoje eu me vejo dentro desse sistema filosófico de comportamento. Então, sim, tem algumas questões que deixei de beber, deixei de fumar, não por imposição, mas por ter reformado a forma como eu me vejo como indivíduo e a minha potencialidade que eu coloco para fora, para jogo. E aí vocês acompanharam o Vini uns 10 anos ali. Que é isso, você tem muita energia. Aí que eu faço? Eu crio projetos, crio empresas, estou em negócios, gosto muito da filosofia, mas tem gente que realmente seguiu isso como carreira e propósito de vida. E aí isso foi me modificando. Então a gente também tem conceitos legais ali de epigenética que a gente pode trazer, né? Esse foco no sistema endógeno, usar um respiratório para te colocar num estado de atenção plena e você ter uma metodologia para treinar no micro, pequenos exercícios, para quando chegar numa grande apresentação, numa palestra para 500 pessoas, eu vou sentir borboleta no estômago, mas eu sei regular. Eu consigo respirar, eu consigo me concentrar. E aí o output gerado disso é fabuloso. Mas você não treina para fazer palestra para 500 pessoas. Você treina para ter mais resistência, de repente, numa permanência física, num respiratório, numa meditação, numa troca de hábito, escolher conviver em determinados grupos que vão te impulsionar naquele vetor que faz mais sentido para você. E essa, para mim, é a verdadeira mudança e a mais desafiadora, que é a mudança do comportamento. Porque é você com você. Aí não tem hack, não tem gadget, não tem aplicativo que faça. E é legal, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o pessoal do The Rose e tal, e a minha esposa, uma época, praticou durante muito tempo, fazia uns encontros mais filosóficos ali e tal. E uma coisa que eu gostava muito, Sidney, quando eu chegava, tipo, vai ter um evento, vou lá visitar, tipo, a atmosfera mesmo. Você sentia uma conexão ali das pessoas como uma comunidade nos gestos, nos sinais, no comportamento, na educação. E eu falava, cara, que legal. É muito legal estar junto com a galera do The Rose. Porque cria um ambiente tão positivo, tipo, de ambiente leve mesmo, de um ambiente de educação, de simpatia. E aí uma coisa que eu acho que é legal vocês comentarem, porque tem um hábito, né? Não sei se em todos os lugares, tal, faz o chai, que é um chá indiano. Mas, por exemplo, se eu compro o livro do The Rose, ele tem um aroma, tem ali um cheirinho e tal. Aí você fala, cara, olha como se atenta a todos os sentidos. Eu queria que vocês trouxessem isso, se isso é proposital, né? E o porquê. É isso aí, essa é a minha pergunta. Eu vejo que assim, se a gente pensando agora, né, você tocou no livro do professor De Rose, ele faz questão de colocar um perfume nas páginas. Isso facilmente pode pensar, mas isso ativa. E sim, existe um princípio técnico, mas eu conheço ele há muitos anos, né, décadas já, e eu sei que isso parte da visão de excelência dele para as coisas. É fazer as coisas no estado da arte. Então, o De Rose, ele revisa os livros dele incansavelmente. Incansavelmente. Hoje que a tecnologia favorece mais, se você assina uma plataforma como The Rose Books, provavelmente você vai estar com acesso a um livro, amanhã já tem outra versão, dia seguinte outra versão. Ele tem uma sacada, ele já vai lá, edita, né, que no livro físico não dá, né? A gente tem que fazer um novo lançamento, e no digital você já consegue manter uma atualização online. Ele não se contenta, onde ele está procurando assim, alguém chega para ele e fala assim, eu não entendi direito aquele parágrafo. Já volta lá e fala, não, tem alguma coisa errada. Né? Ele recebe, porque é um comportamento muito orientado para excelência. Isso que, por exemplo, fez com que ele, quando ele viajou para o Oriente, ele não era uma pessoa à busca de terapia que se iludiria com qualquer coisa. Ele foi buscar, não, essa escola veio de qual escola? Quais são os fundamentos? Quem era o mestre desse mestre? E buscar aquela coisa onde existia a tradição raiz
essas técnicas, quando surgiram na antiguidade, elas surgiram com um propósito: subir o ser humano de nível. Porque o ser humano está em evolução, como todas as espécies. Só que os sábios da antiguidade deixaram recursos técnicos para você subir de nível. E o próximo nível é a intuição. Por isso que meditação tem muito a ver. Tá? Então, você tem uma escritura do século III a.C. que já pontua que é a supressão da instabilidade da consciência que te leva para outro nível. Eles vão dar um nome, né, de Samadhi, que seria um estado de mega lucidez e hiperconsciência. Basta você parar o pensamento. Agora, o mais interessante, aquele sábio, ele não está falando você vai criar algo novo. Ele só está falando você vai ter que remover o barulho. E a identificação com o barulho gera... Ele fala em outra língua, em outras frases, né? Mas vai gerar uma vida disfuncional. Vão começar a aparecer as ansiedades. Ele fala isso no século III a.C. Essas ferramentas têm 5.000 anos de tradição. Mas no século III a.C. surgiu a primeira escritura oficial sobre o tema, pontuando assim, esse é o sistema que leva você a esse estado de hiperlucidez. Só que para isso você tem que treinar todo o seu conjunto fisiológico. Corpo físico, sistema energético, sistema emocional, sistema mental. Um desses desalinhado bota tudo abaixo. E é isso que o Vini, quando chegou lá, provavelmente começou a entender. Né? Eu tinha uma busca, eu olhava já, não sei se ele olhava também, inteligências múltiplas no ser humano, que depois virou um conceito da psicologia e do comportamento. Eu já olhava, cara, a gente não é só a QI. Aí quando eu encontrei ali, cara, essa técnica impacta nisso, essa impacta nisso, essa impacta nisso, está tudo aqui, eu vou fazer tudo isso em meia hora, 1 hora. Né? Agora, levando em conta, o Vitor, ele falou sobre construindo o estilo de vida. 2 vezes por semana, turma, se você é empresário, está ouvindo e quer dominar a sua fisiologia, você quer que você seja o maior projeto da sua vida, que os projetos em torno tenham escala e performance, mas sem te demolir, então você vai procurar um sistema completo. E aí talvez você comece por um ponto. A pessoa se interessou por meditação, porque foi num evento corporativo, teve uma meditação, falaram benefícios sobre aquilo e falou, pô, isso é legal, estou me sentindo assim, vai fazer. Agora entenda que a gente precisa virar o jogo. Não é a técnica servindo só para você controlar uma ansiedade tua. Você tem que pensar que você tem que ser o indivíduo que controla isso, independente de por onde o comportamento vai sair. Agora, eu vou entrar num tema... Eu não digo que é polêmico, mas ele é difícil das pessoas entenderem e aceitarem. Existe uma coisa que é religião e tem outra coisa para mim que é religiosidade, né? Cara, vou em qualquer religião, vou lá, acredito em Deus, tá, puta, perfeito. Isso não significa que eu sou uma pessoa que eu despertei a minha espiritualidade. Sim. Tá? Tem muita pessoa que vai em qualquer religião. Ritual vazio, né? Um ritual vazio. Estou lá, sento, levanto, dou lá meu dinheiro lá para a igreja e sou zero espiritual. E tem outras pessoas que não precisa ir ao extremo. Sou ateu. Não preciso ir a esse extremo. Eu sou o famoso católico não praticante, eu sou crente não praticante, eu sou protestante não praticante. E o cara é super espiritualizado. Super, né? De alguma maneira, eu posso fazer um paralelo a isso? Sim, muito. Né? É o cara que se desenvolve, né? Dentro dessa... Não vou nem citar vocês, tá? Sim. Que desenvolve as suas habilidades, que começa a se enxergar, que começa a olhar para dentro. Ele começa a fazer uma conexão com algo maior que ele. É a espiritualidade. Vai lá. Eu vou fazer um comentário. Eu tenho algo na ponta da língua. Eu vou fazer um antes e aí vai lá. Eu acho assim, eu gosto muito de uma fala do Thales, da galera do G4 lá, que eles falam sobre hardware e software. E às vezes é mais fácil você instalar um software que seria uma atualização de comportamento, uma skill, uma habilidade. E é muito difícil de mudar o hardware, que é a forma como você enxerga a realidade, os valores, virtudes e características. Eu acredito que sim, espiritualidade é uma das formas de você melhorar hardware. E para mim, sim, a prática ali do método me catapulta para essa direção. Porque espiritualidade eu acho que está numa camada,
E a parte mais institucional da espiritualidade, que cai mais para o campo religioso, dogmático, não está presente ali dentro dessa estrutura. Então, pensando em hardware e software, e pensando que o hardware é o mais importante do indivíduo, que mexe caráter, mexe essa forma de interagir, espiritualidade para mim está presente, e sim, eu me desenvolvi demais, assim, demais. Olha, eu considero que existe uma questão de... Isso que o Vitinho falou é enorme, é maravilhoso. E vamos pensar também que o que junta nisso para isso ser consistente é a intenção. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Será que eu estou indo a uma determinada religião porque eu tenho medo? E aquilo é um apoio que me protege do desconhecido? Um medo de ser pagão e ir para o inferno? Qualquer coisa assim? Sendo que é uma própria contradição, porque se nós já somos parte do todo, porque a própria Escritura diz que é onipresente, então você está se considerando desconectado. Cara. Então, assim, isso não é um questionamento a nenhuma religião. Talvez muito mais a maneira que as pessoas enxergam e por que elas buscam. Geralmente essa pessoa, a Sidney, que ela está num processo... Você sente que nem faz tanto aqueles rituais, mas ela está sendo mais genuína e está tendo mais desenvolvimento de algo superior dela do que o outro. É porque o outro está lá por medo, está lá por ritualzinho, está lá por manada. E o outro, ele pensou, eu posso ser melhor. Essa escritura sagrada me ensina isso. E essa pessoa, geralmente, inclusive, ela pode até adotar uma coisa porque conversa com o estilo de vida dela. Mas ela vai pegar a escritura de qualquer área do mundo e vai encontrar sabedoria. Ela não vai fazer guerra com aquilo. Ela vai entender que, devido a contextos históricos, sociais, geopolítica, etc., eu consigo entender que tem a sabedoria aqui e tem um pouco de elemento social e, às vezes, até político manipulador vindo junto ali, porque o freio divino é o maior poder de controle sobre o ser humano, né? Porque eu tenho o freio moral, que é, por exemplo, vamos supor, uma coisa que eu não gosto. Eu não bebo e não como carnes. Essa é uma escolha minha. Uhum. Tá? Tem a ver com performance? Tem. Minha visão de ver as coisas. Agora, vamos dizer que o Vitinho já falou que ele também vai pelo mesmo caminho, mas vamos dizer que ele tomasse uma caipirinha. Aí, ele não me chama para a festa de aniversário dele porque ele tomou uma caipirinha. Freio moral. Se eu aparecer, você vai ficar constrangido. Eu não gosto disso. Seja adulto, seja um homem. Aqui o copo, eu bebo. Minha escolha. Acabou. Eu, como orientador, eu posso dar vou tentar explodir tua cabeça, mas a escolha é totalmente tua. Né? Então, assim, intencionalidade fica faltando muito nas coisas. Ter personalidade magnética, ser autêntico, assumir o que você quer fazer. Eu acho que as pessoas fazem muitas coisas simplesmente aleatoriamente. Eu tenho medo do que vai acontecer depois da morte, vou adotar uma religião. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, desenvolvimento, nem nada. Você só está buscando Você passou por algo na vida e, às vezes, mas nem que... Esse assunto é delicado, né? Não é nem que você encontrou e conversou com Deus, nem nada disso. É simplesmente que você encontrou, às vezes, numa boa religião, um sistema funcional. Aí. E aí você intencionalmente fala assim, eu vou ser isso aqui para valer... Você vai colocar em prática, você vai fazer o by the book do negócio. E a tua vida se torna funcional. Agora eu quero saber uma coisa. Pode continuar indo para o inferno, mas a vida, pelo menos aqui, ficou funcional. Minha pergunta de forma bem prática e objetiva. Por que não comer carne? Vamos lá, eita, aí pegou na polêmica. Vai lá, Flávio. Aqui a gente entra por uma seara que ela não, por exemplo, não dá para debater com um nutricionista. Porque você vai botar um pedaço de fígado na mesa, não tem como falar para ele que aquilo não é nutritivo. Só que a gente traz outros aspectos, né? Primeiro, um aspecto de tradição. Esses recursos de técnicas que nós usamos vieram da Índia. E a Índia é um país predominantemente vegetariano. E essa tradição, particularmente, e algumas outras filosóficas e até marciais, são vegetarianas. Então você já segue um by the book dos antigos, assim, do tipo, é quase como pensar assim, vamos supor, meu cérebro precisa de gordura e se eu me tornar um vegano e reduzir totalmente, pode ser que eu atrapalhe uma expansão de consciência porque o cérebro não funciona direito. Então eu vou pensar, o que meus ancestrais mais ou menos comeram? Não dá para ser igual, uma alimentação de 5.000 anos, com a de agora, vai ter mais processados, etc. Mas como é que eu me aproximo o máximo possível?
Então, dos mesmos recursos que geraram determinada performance, que me levaram a um determinado lugar. Então, eu vou lá e vou seguir. E eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida que é assim, eu faço uma escolha, eu aceito as sub-escolhas. Eu acho que todo adulto maduro, que conquistou seu estado de adulto e tem dentro de si tem uma criança feliz, tem um adolescente feliz, a criança é a espontaneidade, o adolescente é a tua parte crítica, a tua parte questionadora, disruptiva, e maravilha. Só que, à medida que você avança na tua linha de tempo, a criança tem que ficar feliz. Você não mata a criança. O adolescente tenta matar. Ele fala, não quero mais ser criança, eu não sou criança, não me trata assim. Mas como adulto, você precisa até resgatar aquilo. Fala, porra, minha criança é feliz. Eu sento em casa no chão, agora que eu tenho um filho, vai lá e brinca com ele, como você tem uma filha, e a tua criança vibra, tá ali a tua criança brincando com a criança dela, só que vai ganhando uma maturidade, uma certa sinergia entre criança, adolescente e adulto. A maioria dos adultos, eles têm um comportamento que, assim, você chega para mim e fala assim, Flávio, você falou lá de um estado de consciência chamado o quê mesmo? Samadhi, que é um estado de hiperconsciência. Eu não sei direito o que é, mas isso me vibrou. Eu quero. Eu preciso acreditar? Eu falei, cara, você não precisa acreditar, é um norte. Você precisa fazer. Você precisa agir, colocar a técnica em prática. Agora, não é só a técnica. Aí vem a questão da tradição ancestral. Se na minha tradição não se comia carne, a gente não vai comer carne. Eu vou tentar manter mais ou menos o mesmo escopo para produzir aquele resultado. Tá, mas eu vou ter que te cortar aqui, porque eu, de forma direta, diria que você não respondeu minha pergunta. Porque é o seguinte, porque eu fiquei pensando nisso, né? Tá, então, de forma ancestral. Então, os ancestrais mais ancestrais que eu conheço, caçavam. Então, em algum momento, houve uma ruptura. Né? Então, eles caçavam. Eles iam lá no mato, caçavam e comiam a carne. Em algum momento há uma mudança de comportamento e passa, né, a não talvez comer carne. E hoje já é provado, né? Os arqueólogos já provam que o grande passo do ser humano em evolução foi a introdução da proteína. Foi aí que, porra, eu sou bom. Porque houve uma expansão mental, inclusive, né? Porque assim, o corpo expandiu quando a gente introduziu a proteína, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tentou ser vegetariana. Tentou, né? Porque aí ela começou a tombar no meio da escola, né? Porque precisava da proteína, ela estava na faculdade, trabalhando, um monte de coisa. Ela não aguentou, porque ela precisava de um acompanhamento médico, né? E aí acho que é legal trazer, porque vocês estão falando de alta performance. É lógico que a proteína pode vir do ovo, pode vir de outras coisas ali também. Porque a gente não está falando de gente... eu acho assim, eu sei que existe o radical, que é o vegano, né? Que é uma coisa nem muito... derivados, né? Não é? Tal, Nossa, é né? muito radical e que eles tomam aí vários suplementos para repor. Não é o caso de vocês, não sei se vocês comem... Não, é ovo lacto. Tem ovos, tem laticínios. Vocês comem isso, né? Sim, então, quer dizer... Vocês, tipo, eles dois, pessoa física. Que Física, vocês né? praticamente consomem isso. Sim. Consomem isso, né? Eu não sei Mas se em todos, né? que momento, né? Tipo, entre, a proteína, encontramos saída para a proteína, mas em algum momento o ancestral mais ancestral comia, a gente parou de comer. Tipo, por quê? Vamos lá. E é direta. Tá, mas não vou te rolar não, tá, Vinícius? Mas assim, vamos pensar que essa polêmica, ela... Saia justa, né, meu? Eu não nem me preocupo tanto com a saia justa, eu penso só na questão assim, é aquele ruído que faz alguém falar assim, putz, será? Para praticar eu vou precisar ser vegetariano, né? Ou vou precisar parar de beber. Então a gente volta na questão de intencionalidade. Intencionalidade, eu quero uma coisa e aí tem um passo a passo. Eu quero algo, eu preciso de um método. Quando eu pego o método, eu faço um by the book. Boa. E aí eu sigo. É certo ali. Como se alguém falasse assim, me treina para correr São Silvestre. Eu falo assim, sim, no meu sistema tem que comer feijão todo dia. E por que no nosso e aí a carne nem tem tá porquê. fugindo da linha? No nosso não tem. Por quê? Não, primeiro por tradição. Aí essa é a última, tá? Segundo, não tem problema. Aí Acabando segundo, os minutos. Se você enrolar mais um pouquinho, não vai responder. que a visão ela tem que expandir da nutrição. Primeiro, assim, derrubando um certo mito, a proteína, em termos de aminoácidos, ela está em tudo. Boa. Então, a gente não tem, assim, mesmo quando fala assim, a proteína é essencial para determinados processos, etc. Tá, mas a proteína está aqui. Eu estou 30 anos como vegetariano, eu tenho 55 anos, não tomo nenhum remédio, né?
E maravilha se vocês também não, né? Claro. Comendo carne ou não. Eu Sim. sei que para mim deu certo dessa forma, né? Tenho uma vitalidade excepcional, tenho meus hormônios em dia, tudo. Então, assim, 30 anos de treinamento, mais 30 anos, 55 anos de idade, tá tudo em ordem. Até agora. Sempre pode acontecer alguma coisa, nada é garantia. Então, assim, eu já vejo assim, para mim funciona esse sistema. Minha performance de prática, porque eu comia muita carne, eu era o cara do churrasco. Uhum. Mas eu falei, cara, eu tô aqui e eu tenho conexão com propósito. Porque para mim, todo mundo que age muito no requisinho, ele facilmente dispersa. E quando eu estou conectado a algum propósito com alguma coisa, isso seja na empresa, seja onde for, eu tenho um sentido maior, eu avanço com menos dispersão. Então eu passei a ser um cara que eu faço o by the book das coisas. Isso vai valer para qualquer coisa. Se eu entrar num curso de marketing digital, então eu vou fazer essa demanda. Então, a primeira, Vinícius, eu sei que o Vinícius está correndo da resposta, mas assim, é que assim, a gente seguir uma tradição. Se eu tiver em hierarquia, eu faço Aikido também. O The Rose Method, lá no passado eu fiz uma escolha, conheci as duas escolas. Eu poderia ter me desenvolvido pelo Aikido, que é uma arte marcial japonesa, e poderia ter ido para o método. Eu fiz a opção do The Rose Method na época, fez mais sentido para mim. Provavelmente se eu tivesse no Aikido, como é japonês, eu estaria comendo carne, peixe, etc. E tudo bem com isso. Quando eu fui para o dojo, e aí tem os eventos e tal, e tem peixe, etc., ali eu não vou seguir o by the book. Primeiro que não tem essa relação de que isso interfere na performance. No método a gente tem. Aí eu vou chegar lá, tá, Sidney? O Vinícius. E agora, eu acho que primeiro vem essa questão de seguir. Uhum. E não é seguir cegamente. Eu acho que isso, inclusive, é aquela questão do adulto. Escolha. O adulto fazer uma escolha e entender. Se eu faço uma escolha maior, que é a escolha proposital, intencional, eu tenho que saber que virão no caminho algumas subescolhas que eu não queria. Vocês, casal, esposa, resolve fazer um filho. O Vinícius chega lá em casa hoje e fala, vamos ter mais um filho? Vamos. A escolha é ter um filho. Mas existe necessariamente, se você pudesse escolher limpar ou não as fraldas, você escolher não fazer. Com certeza. Ninguém quer limpar a fralda, cara. Mas você faz com amor, porque tem um propósito maior. Então, o que eu digo assim, a gente tem que sempre desconectar uma coisa, tem um desejo, eu adoto um método. Pega isso, gente, é uma fórmula. Eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, um método, uma metodologia. Alguém que me acompanhe dentro da metodologia, que é um treinador, um mentor, um treinador. Então, ele vai ajustar aquilo que... A metodologia, ela traz uma coisa que é uniforme, mas as pessoas são únicas. O importante é ter um mentor, um treinador. Porque você vai lá e fala assim, não, mas você tem uma questão aqui, vamos ajustar dessa forma. E eu sigo. Gente, isso é um requisito de performance. Seguir by the book e seguir orientação de mentores quando eles falam por aqui. Se não fizer mais sentido nenhum, você sai fora. Ninguém é obrigado a ficar não existe um contrato eterno que isso vira seita, né? Tem que ser uma coisa só, meu propósito, a rede de apoio para me entregar isso, método e pessoas. Pronto. Então, nesse sentido, eu já adotaria o vegetarianismo, mesmo que não... Agora, qual é o meu princípio de... Como eu sou muito questionador, seria assim, eu vou botar em prática. Se não fizer sentido, eu largo. Sempre foi para mim assim. Uhum. Meditação, estou falando que leva a um estado de consciência X. Não sei, estão me prometendo o estado. O estado, o máximo que dá para medir em equipamentos é perceber que ondas cerebrais se modificaram enquanto você está treinando meditação. Isso já existe, né? Existe há bastante tempo. Então, eu vou fazer. Deu resultado? Mantenho. Não deu resultado? Eu caio fora. Não é nem na primeira, né? Às vezes eu posso chegar para o mentor, para o instrutor e falar, olha, não está dando resultado. Quer que eu faça algum ajuste no protocolo? E pronto, aí eu sigo. Ô, Vitão, e assim, para a gente até chegar, estamos chegando muito próximos do fim do nosso episódio de hoje, queria que você trouxesse a tua visão, né, de tudo isso que a gente conversou, principalmente olhando pelo performance, né? Porque a gente no início comentou isso, todo esse trabalho, toda essa reflexão e mudança de comportamento como um projeto de vida, né? Você, empresário, quer performar, quer desempenhar, e aí? E eu gosto dessa visão porque a gente que empreende, a gente é muito sistemático. A gente tem processo, tem playbook, normalmente visa uma escala, uma exponencialidade. E como que a gente faz? Se a gente pega uma atração de uma empresa e não está com o playbook de contratação certo, não está com o playbook de entrega de venda certo, gera uma disfunção no negócio.
Para mim, o método é a mesma coisa. É um playbook de escala e de performance, só que no nível individual. Então, do mesmo jeito que eu cuido dos processos e sistemas da empresa, eu me vejo como um sistema. Eu tenho um conjunto de sensações na parte emocional, tem a parte intuicional, tem a parte física. Esse sistema ele tem que estar performando em altíssimo nível para eu atingir meus objetivos. Então, para mim, Vini, é muito natural assim, a escolha por estar inserido e fazer aquilo que se precisa fazer. Aí, o que eu vejo também com bastante tempo, né? Não tenho tanta vivência assim de desenvolver outros instrutores dentro da rede. O Flá, tem uma vivência ampla. Mas, para mim, quando eu trago para mim, eu sinto assim que eu preciso ter uma autorresponsabilidade sobre o meu desenvolvimento. E isso pressupõe... Existe o preceito lá, uma forma que a gente fala, a liberdade é seu bem mais precioso. Se você tiver que ferir a sua liberdade em alguma dessas reeducações, opte pela liberdade. Então, eu sempre vou dosando isso. Eu vou optando pelo caminho e eu gosto do treinamento forte, eu gosto da disciplina, da diligência. Então, foi um ferramental que eu encontrei, que eu vivo no meu dia a dia, e aí eu percebo o resultado na prática, nos negócios, nas relações afetivas, de sociedade, de amizade. Então, para mim, cara, faz muito, muito sentido. Aí quem tá acompanhando, às vezes fala, mas pô, eu não ouvi tudo isso e essa parte aqui eu não gostei. Faz parte. Você nunca vai comprar tudo. Vai ter coisas que tem de sabores, Sem né? dúvida. A vida é um constante contato com situações que te colocam em estresse, que tem que lidar com o contraditório. Só que ali você tem um ambiente que te dá as ferramentas para conseguir operar mais na realidade, com autorresponsabilidade, com afeto. Não é só... É uma mega performance, mas você vai perceber que existe uma sutileza na forma de tratar, uma empatia. Então, isso é muito bonito. Você ser uma potência de execução sem perder esse nível individual, humano, sensorial. Eu acho muito incrível, assim, tudo. E importante, Vinícius, assim, que essa não é uma questão tão fundamental para a gente, assim, porque é uma questão de acordos. Depende do nível que você quer. Por exemplo, um de vocês, como empresário, chega você e fala, pô, eu quero colocar minha vida nesse norte que ela tem, assim, o tronco central, tá? Todos os meus projetos, que são os galhos, eles estão sustentados por um tronco principal, que sou eu. Eu quero melhorar isso. Beleza. Aí a gente vai ter acordos. Por exemplo, se você falasse para mim assim, Flávio, eu quero atingir aquele estado de consciência que você falou, eu falasse, segue o by the book completo. Isso incluiria treinar todo dia, mudar a alimentação quanto antes, e passar a cuidar de toda a base de qualidade de vida, dormir o que tem que dormir com agenda e com qualidade. Uma vida que ela tem a base de qualidade bem montada, que nem é o nosso core business. Nosso core business é evolução, não é a base é o que você já deveria trazer, a base de qualidade de vida, dormir bem, se alimentar bem, ter uma certa inteligência emocional, etc. Mas não importa, a pessoa chegou a uma escola nossa... o que ela está passando? Né? Sem levar a gente para o ambiente de terapia. Se é uma questão de psicologia, a gente vai mandar para o psicólogo, para o psicanalista. Mas agora aqui, onde está disfuncional? O que você quer ajustar como estilo de vida? Às vezes a pessoa não quer mexer ainda em carne, álcool, etc. Ok, começa. Já vai ter um monte de resultados. E talvez você nunca pare de comer carne e nem tomar álcool. Isso é uma escolha minha. Por quê? Porque eu me pluguei na meta máxima do negócio. Então eu falei, se eu vou me plugar na meta máxima, eu também preciso ter um caminho de tropa de elite ali, né? Então, assim, fiquem à vontade, porque o pessoal entra e pode, a gente não fica... A gente mostra o conceito e deixa, né? E aí, porque a alimentação, particularmente, é um saco sem fim de argumentação. Se a gente fala assim, mas é por causa do sofrimento animal. Mas a cenoura também sofre. Se é por causa do quê? Sem dúvida. Nossa, é um saco sem fim, assim, né? E às vezes essa área, ela afasta a pessoa porque ela tem medo da transformação. Um dos maiores medos, um dos maiores obstáculos entre o que nós queremos e a estrada, que os obstáculos que estão no meio, é aquilo que a gente tem que abrir mão. Normalmente, a gente precisa fazer escolhas e fazer renúncias. As renúncias são as mais difíceis. É o indivíduo renunciar a tudo aquilo que é considerado por uma determinada metodologia disfuncional. Tem algumas coisas que são universais, né? O cara ficar bêbado todo dia, ele está ferrado. Você pega qualquer médico dizendo, não existe dose segura.
Né? Para de falar que é o percentualzinho, etc. Quer o benefício do vinho, vai tomar suco de uva que tem resveratrol. Não é o álcool. Né? O álcool é uma argumentação. E tudo bem com o seu vinho, sabe? Às vezes a pessoa toma um cálicezinho uma vez na semana. Né? Se fosse na proposta máxima, não. Tem esse cálice. Como você está querendo um treinador de alta performance? É isso. Se você é do ambiente militar, você quer ser o policial que tem um treinamento regular, mediano ali, ou você quer ser o cara de intervenções extremamente difíceis e que precisa treinar muito mais horas e precisa de muito mais recursos e muito mais habilidades. Então, em qualquer metodologia vai ter a escolha do aluno. O que eu quero ser? Né? Eu quero ser o agente de segurança pública da pracinha, quero ser o cara de intervenção no Oriente Médio. Ou Navy SEAL. Quem é você? E aí tem uma escolha e as sub-escolhas. O cara que resolve ser Navy SEAL, ele sabe, vai passar a noite na água gelada, vai fazer um monte de coisas, o sniper vai dar tiro que não acaba mais, vai largar a família em casa, vai ficar com o celular ligado o tempo todo. Não tem certo e errado. É isso aí. Sensacional. Pô, chegamos ao fim do nosso episódio, hein, Sidney? Grande bate-papo. Aprendemos muito hoje. Pra caramba. E saímos aqui com reflexões aí, né? Se a gente tem boas práticas, bons comportamentos, pensando principalmente em cada um de nós, né? De forma individual e como realmente como indivíduo ali, né? E para se fortalecer também, né? Para encarar o dia a dia, né? Sensacional. Turma, ficamos por aqui. Queria agradecer demais, Flávio e Vitor. Obrigado por vocês terem topado esse bate-papo, trazer, né, esses pontos de vista, trazer um pouco da filosofia, do método. Pô, acredito que quem quiser saber mais, o que tem que fazer, Flavião? Para um caminho geral, assim, sem entender filosofia, você pode ir no site therosmethod.org, aí você vai ter um monte de informações, escolas no mundo inteiro, formas de se conectar. Quer ter um contato mais direto comigo, vai no Instagram mesmo, flavio.m.moreira, que é um Instagram onde tem a área mais conceitual, que eu dou palestras, cursos. Minha área hoje é muito de mentoria, né? Pegar o empresário no 1-a-1 ou pequenos grupos e plugar ferramentas de desenvolvimento pessoal organizadas e qualidade de vida para ele, para que ele tenha escala sem se perder como ser humano no meio do caminho e não se arrependa lá na frente. Muito legal. Então, flavio.m.moreira. Isso no Instagram. Isso no Instagram. Tá bom. Tá? E, galera, quem quiser também praticar, tem a Escola de São Bernardo, que é o que eu pratico, né? @derose São Bernardo. E o Flávio é meu treinador também. Então, também tá muito presente ali, cara. Estão em boas mãos aí, quem quiser conhecer mais. Sensacional, turma. Ficamos por aqui. Nos vemos próximo, né? É isso Pode aí. não. Deve.